Olá pessoal, vamos responder mais uma questão de raciocínio lógico. Hoje eu trago para vocês uma questão da prova da Cefaz, do último concurso que teve para a Cefaz do Pará, tá? Esse concurso foi realizado pela UEPA, Universidade Estadual do Pará. E aí eu já peço desculpa para vocês, porque no vídeo anterior eu me referi à UEPA como Universidade Estadual do Maranhão. Desculpa aí pessoal, porque eu acho que, como eu sou maranhense, já tem um bom tempo que eu não vou lá, eu tô aqui, mas a cabeça está no Maranhão, né? Me desculpem aí, tá? Bom, eu já iniciei a preparação para a Cefaz do Pará, no que diz respeito à disciplina de raciocínio lógico. No caso, essa matéria aqui é matemática financeira, né? Mas como estão todas juntas, a prova é uma só, eu vou responder a toda essa prova de 2013, tá? Vamos lá, o que diz a questão. Uma pessoa faz um empréstimo de R$ 5.000 para ser pago pelo sistema francês de amortização em 4 prestações mensais iguais, de 1.577. O financiamento foi realizado com uma taxa de juros de 10% ao mês e a questão pede: o valor do saldo devedor após a segunda prestação é de letra A, R$ 1.500, letra B, R$ 1.750,50, R$ 2.250,60, letra D, R$ 2.375,40, letra E, R$ 2.738,30. Bom, pessoal, como vocês já puderam perceber, a gente tem aqui uma questão de amortização pelo sistema francês, tá? Que nós vamos responder agora. Bom, pessoal, vamos aqui à nossa resolução, tá? Antes de iniciar a resolução propriamente dita, vamos revisar aqui e relembrar algumas características do sistema de amortização francês. No sistema de amortização francês, a amortização é crescente, diferentemente do sistema de amortização constante, que, como o nome já diz, lá a amortização é constante. Os juros são decrescentes. Os juros sempre vão ser decrescentes, pessoal, em qualquer sistema de amortização, em qualquer financiamento. Por quê? À medida que você vai pagando o seu financiamento, o seu saldo devedor vai diminuindo. E como os juros incidem sobre o seu saldo devedor, então a cota de juros em qualquer financiamento vai ser sempre decrescente, tá? Aqui no sistema francês, as prestações são iguais, tá? Se as prestações são iguais, a prestação é composta por amortização mais juros, tá? E essa prestação aqui, ela é igual todo mês no sistema francês. Então, e o juro ele vai decrescendo, tá? Se o juro vai decrescendo e a prestação é igual, essa amortização ela é crescente, tá? A cada mês você amortiza um valor maior do seu empréstimo, tá? Diferente do sistema saque, que lá a amortização é constante, o que decresce é a prestação. Vamos lá. No sistema de francês de amortização, as questões, você vai se deparar com questões que falam em tabela price. Aí muitas pessoas perguntam, algumas questões de amortização falam em sistema francês, a outra já vem em tabela price. Sim, pessoal, a tabela price está dentro do sistema francês. É praticamente a mesma coisa, com algumas diferenças. Por exemplo, quando fala em tabela price, você trabalha com a taxa de juros nominal. Geralmente essa taxa vem em termos anuais. E as prestações têm um período menor que o período da taxa, que normalmente são mensais. Como assim? Aqui nesse exemplo, 9% ao ano, tá? 9% ao ano, capitalizado mensalmente, período de 4 meses. Ou seja, 9% ao ano. Vejam que a taxa veio em termos anuais, capitalizado mensalmente. Aqui nós já temos que ter uma taxa nominal. Para você vai trabalhar com a taxa mensal, não com a taxa efetiva que ele deu lá, que foi ao ano. Então, você vai sempre dividir essa taxa por 12, tá? Para achar aqui, para você trabalhar na tabela price. Vai trazer a taxa para a mesma unidade de tempo do que do financiamento. E o N, nesse caso aqui, é 4 meses. E aqui a gente pode checar as características. Olha, a taxa vem normalmente em termos anuais, você trabalha com a taxa efetiva
E o período é sempre inferior ao período da taxa. Veja que a taxa é anual. Então, você vai ter um financiamento aqui em 4 meses, em 6 meses, 7 meses, 8 meses, mas não vai ter ao ano, porque se a taxa fosse anual e o período fosse anual, aí aí seria o sistema francês propriamente dito, não porque você ia trabalhar com a taxa efetiva. Então, quando você estiver num problema, numa questão que falar, esse financiamento foi a taxa de tantos por cento ao ano, capitalizado mensalmente, trimestralmente, semestralmente, a uma taxa X, você está diante de um sistema, de uma tabela Price, pela tabela Price, tá? Porque o sistema francês propriamente dito não tem essa característica, mas ele mantém essas características aqui, ó, amortização crescente, os juros são decrescentes, e as prestações são iguais, tá bom? E agora nós vamos responder a questão propriamente dita, né? Foi só uma breve revisão. Bom, pessoal, eu já coloquei aqui os dados da questão, tá? Você tem um empréstimo lá de R$5.000. A questão já te deu a prestação, o número de prestações, que é 4, e a taxa, que é 10% ao mês. Observe aqui, 4 prestações mensais, 10% ao mês. Não falou em nada de taxa anual, capitalizado mensalmente. Então, aqui nós não temos a tabela Price, nós temos o sistema francês, tá? Amortização pelo sistema de amortização francês. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal. Numa prova de amortização, você não pode deixar de levar para sua prova o fator de valor atual, de uma série de pagamentos iguais, que é a fórmula que você vai calcular as prestações. Aqui, nesse exemplo, você vê aqui, empréstimo é igual a R vezes 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a N, certo? Essa é a fórmula para você encontrar o valor do empréstimo, o valor da prestação. R aqui, pessoal, significa prestação. Eu prefiro trabalhar com P, vocês podem substituir, fica melhor para eu lembrar. Quando eu coloco P, é mais fácil eu lembrar que P é prestação do que R é prestação, tá? Então, por que eu falo isso? Nessa questão, você não vai precisar usar essa fórmula, mas é raro. Geralmente, o examinador, a banca, ela quer que você utilize a fórmula, entendeu? Então, você não pode ficar achando que ele sempre vai te dar isso aqui, porque em algumas provas ele já te dá o valor disso aqui. Essa fórmula, ela simplificada, ela tem essa simbologia aqui, ó, a N cantoneira I. O N, digamos, se é uma parcela, se o N é 4 meses e a taxa é 5 meses, vai ser A4, que é a N, né, 5, ou seja, aqui o N é o 4, né, e aqui é a taxa. Quando você vê A4, cantoneira 5, sempre que você vê essa cantoneira, você vai lembrar que é esse ANI, e esse ANI é a forma simplificada dessa fórmula aqui, tá? Que é esse fator aqui de valor atual para uma série de pagamentos iguais, tá? Isso aqui, pessoal, por mais que você... tem pessoas que dizem, não, eu vou pular a amortização, porque essa fórmula é grande. Não é, pessoal. Você, quando resolve isso aqui 2 vezes, já está na cabeça. Você vê aqui, que no numerador, 1 mais I elevado a N, menos 1. Observe que aqui dentro desse parênteses, no denominador, também é 1 mais I elevado a N. Qual vai ser a diferença? Só que vai ter um izinho aqui do lado de fora do parênteses, entendeu? Então é fácil, não é difícil não. Não vá deixar de aprender, porque você vai colocar na cabeça que tem uma fórmula que é difícil. Não, tudo é possível de você aprender. Cria os macetes e você vai fazer isso aí de boa, tá? Mas vamos lá, nessa questão, não vai ser necessário usar o fator de valor atual, tá? Aqui ele dá que o empréstimo é 5.000, a prestação é 1.577, dá o número de prestações e dá a taxa, tá? Nesse caso, você vai construir a sua tabela, tá, pessoal? Seu plano de financiamento aqui. Aí você deve estar me perguntando, mas eu vou sempre criar essa tabela, essa planilha, se o empréstimo for em 6 meses, 7 meses? Não, pessoal, não precisa. Dependendo do que a questão pede. Aqui ela pede o saldo devedor após a segunda parcela. Se ela pede após a segunda parcela, você vai construir até a segunda.
De qualquer forma, se ela pedisse o saldo devedor após a quinta parcela, você só iria fazer até a segunda parcela, porque você vai precisar do valor da primeira parcela e da cota de amortização para você resolver qualquer outra questão que o problema te pedir, tá bom? Então, mas nesse caso aqui, só com a construção das duas linhas, a primeira e a segunda linha, você já resolve. Você observou que as prestações no sistema francês são iguais. Eu tinha um saldo devedor aqui na data zero de R$5.000. Então, na data zero, eu não tenho amortização, eu não tenho juro, eu não tenho prestação. Na data 1, o problema já me deu, as minhas prestações são iguais, tá? Então, o que é que eu tenho que descobrir agora? Eu tenho que descobrir o meu juro, a minha amortização e o meu saldo devedor. Então, pessoal, aqui, nesse caso, o que você vai calcular, assim, vai ser com fórmula, é os juros, porque quando você descobrir o juro, a amortização vai ser o quê? A prestação menos os juros. Você vai ter a amortização. E o seu saldo devedor vai ser o seu saldo devedor anterior menos a amortização daquele período, certo? Então, vamos lá calcular os juros. Como que você calcula o juro 1, o seu juro da prestação 1? A questão diz, a sua taxa é 10%. Então, vai ser 10% do seu saldo anterior. 10% de... Qual é o seu saldo anterior aqui? 5.000, tá? 10% de 5.000, você já corta aqui, tá? E corta esse aqui, 10 vezes 50 é 500, tá? Então, você tá aqui os seus juros, tá? Da primeira parcela, 500. Qual que é o valor da sua amortização? A amortização vai ser o quê? A prestação menos os juros. Ou seja, você vai ter aqui 1.577, que é a sua prestação, menos 500 de juros, tá? Logo, você vai ter aqui 1.077, é a sua amortização. 1.077, está aqui. E qual que vai ser o seu saldo devedor? Pessoal, quem abate o saldo devedor em qualquer financiamento é a amortização. Quanto você amortizou? Não é o valor da sua prestação, porque na prestação ali está embutido os juros, tá? E os juros não abate o seu saldo devedor. O juro, você está pagando o juro para o dono do dinheiro que você pegou emprestado, tá? Que você está financiando. Então, tá. Então, qual é o seu saldo devedor? O seu saldo devedor aqui vai ser 5.000, que é o saldo anterior, o seu saldo anterior na data 0, menos o que você amortizou aqui na data 1, 1.077. Aí você vai ter aqui 10 menos 7 é 3, 9 menos 7 é 2, e aqui você vai ter 4 menos 1, 9 menos 0 é 9, e 4 menos 1, 3, tá? 3.923. Então, o seu saldo devedor na data 1 é 3.923, certo? Vamos agora calcular o nosso juro 2, para poder chegar no saldo devedor 2. Meu juros da prestação 2 é 10%, tá? 10% do meu saldo anterior. Qual é o meu saldo anterior agora? Eu tô aqui na prestação 2. Então, o meu saldo anterior vai ser o saldo no período 1. Então, vai ser 10% de 3.923, tá? Isso aqui, pessoal, você já sabe que vai dar 392,30, né? Porque você vai dividir por 10, tá? Então, qual que vai ser a sua amortização? Vai ser a sua prestação, a amortização vai ser igual à prestação menos os juros, tá? Então, você tem aqui 1.577 menos 392,30. Então, você tem aqui 10 menos 7 é 3, tá? 10 menos 7 é 3, 6 menos 2, 4, 17 menos 9, 8, aqui ficou 4, menos 3, 1, 1.184,70, tá? Aqui, essa é a sua amortização. E o meu saldo devedor? Qual que vai ser meu saldo devedor? Eu vou pegar o meu saldo anterior, que é de 3.000, aqui o saldo, você vai olhar para cá, sempre é o saldo anterior, 3.923, menos a sua amortização aqui no período 2, 1.184,70. Então, vamos lá.
10 menos 7 é 3. 12 menos 4, 8. 11 menos 8, 3. 8 menos 1, 7. E 3 menos 1, 2. 2.738,30. 2.738,30 é o seu saldo devedor após o pagamento da segunda parcela. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, pessoal, que muita gente se confunde, é quando a questão diz seu saldo devedor após o pagamento da segunda parcela, a pessoa tende a achar que o saldo devedor dela após a segunda parcela vai estar aqui no período 3, e não é, ele vai estar na mesma linha, tá? Você pagou aqui a parcela 2, aí você amortizou aqui, você tinha o seu saldo anterior, amortizou com a amortização da parcela 2, do período 2, e você chega ao seu saldo devedor, ok? Você não precisa construir mais uma linha. Sempre que ele falar saldo devedor após a segunda parcela, vai estar sempre nessa linha da segunda parcela, tá? Você não precisa construir a terceira linha. Então, pessoal, essa é a questão que eu trago hoje para vocês. A gente vai responder muitas questões de amortização, porque na Cefaz cai a amortização, e aí vocês vão ter a oportunidade de trabalhar aqui com essa fórmula, com esse fator de valor atual para uma série de pagamentos iguais, e vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com a amortização utilizando fórmula, tá? Porque nesse caso aqui, você resolveu usando só a tabela, tá? É a sua tabela financeira, porque era um financiamento baixo, só de 4 parcelas, e ele pedia o saldo devedor só a segunda parcela, não tinha necessidade de você utilizar o fator atual, tá bom? Mas nas próximas questões vocês vão se deparar com questões que vocês vão ter que calcular o saldo devedor após o pagamento de um número X de parcela, a sua amortização após um determinado período de tempo, quanto você pagou do seu financiamento total. Essa e muitas outras questões de amortização e de outros, a gente vai estar resolvendo aí na sequência para vocês. Essa é a questão que eu trago hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Para você que me acompanha no YouTube, dá um joinha no canal, se inscreva no canal, me ajuda aí a encontrar esse público que estuda para concurso público. E para você que me acompanha também no Instagram, curte, compartilha, e eu guardo vocês aí no próximo vídeo.